Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou da Maternize Moda Gestante e Lactante e esse é o podcast Maternize-se, um podcast de acolhimento, conhecimento e vivências. E hoje, no episódio 6 dessa incrível trajetória que a gente está tendo, apesar de pequenininha, assim, já está sendo algo muito satisfatório, a gente está com a obstetra, a Carla Fávaro, e ela vai contar um pouquinho mais pra gente, assim, da experiência dela, do jeito dela, de ver a maternidade, de ver a parte obstétrica e esclarecer algumas dúvidas que também algumas seguidoras já mandaram mensagens. Então, boa tarde. Legal, prazer, boa tarde. Carla, vamos lá. Fiquei grávida, né? Apareceu lá o meu primeiro positivo, os 2 tracinhos, né? Além do urbano, não é mais lenda. O que eu faço, assim? Quais são meus primeiros passos? Quais são as dificuldades que eu posso encontrar? Quais são as surpresas? Ótimo. Então, assim, eu costumo dizer para as minhas pacientes que quando a gente pega um resultado de beta positivo, a gente entra num mundo novo, né? E a partir daquele momento, tu já te tornou mãe. Então, independente do que venha acontecer com a tua gestação, tu é mãe, né? Não interessa se tu viu o embrião, se tinha batimento, se não tinha, tu entrou nesse mundo novo, né? Quando a gente pensa em engravidar, o ideal é que a gente faça esse planejamento pré-concepcional. Então, que a gente vá constar com o nosso ginecologista, com o nosso médico, né? Enfim, e faça toda uma avaliação inicial através de exames. Existem alguns parâmetros que mudam um pouquinho quando a gente quer engravidar, por exemplo, função de tireoide. Então, esse planejamento é o ideal, mas eu vou te dizer que a gente recebe muito pré-natal de supetão. Isso acontece, né? Inclusive de pessoas orientadas, né? E aí, a partir disso, a gente vai iniciar o pré-natal. Sempre que eu pego o beta positivo, eu já tenho que agendar a minha consulta. Então, eu não vou ficar esperando o tempo de fazer ultrassom. Não, eu já vou procurar esse profissional, tá? A partir desse momento, na primeira consulta do pré-natal, que é uma consulta que eu particularmente gosto muito, a gente tem muita informação, né? E aqui, Jéssica, eu te diria que é um ponto bem importante de a gente estar com um médico que a gente confia. Então, às vezes, o médico da minha mãe, da minha prima, o obstetra da minha amiga não seja a melhor pessoa para mim, né? Eu acho que o pré-natal hoje ele é diferente do pré-natal de antigamente, né? A paciente ela já chega para nós com muita informação. Então, não é simplesmente uma consulta de pedir exames, ver a pressão, escutar o batimento do teu bebê e volta no mês que vem, né? A gente tem que ter uma troca, porque a paciente, enfim, ela tá muito informada, né? Então, a gente ter do nosso lado um médico com o qual, primeiro, a gente confie,
a gente tenha naquele profissional uma pessoa para tirar as minhas dúvidas, né? Eu tive um sangramento, o que eu faço, né? Tu vais entrar em contato com o teu obstetra. E aqui eu tô falando uma condição de um pré-natal particular, um pré-natal de convênio, que é completamente diferente de um pré-natal de SUS. Né? Ô, Carla, e deixa eu te fazer uma pergunta. Fiz a primeira consulta. Gostei, assim, mas, sabe, a gente tá naquela adrenalina, a gente nem caiu na terra ainda, né? A primeira consulta... Não gostei da médica, segunda foi, terceira foi. Até quando que é viável procurar um outro profissional, trocar de profissional durante o pré-natal? Na verdade, a gente pode trocar de pré-natal a qualquer momento. A questão é que nem todos os médicos pegam pré-natal em andamento, por exemplo, né? E eu vou te dizer, até por uma condição pessoal minha, até semanas atrás eu fazia isso, né? Eu pegava o pré-natal de qualquer paciente. 35 semanas chegou lá para mim, 37 semanas, tá? Por que talvez eu vá começar a mudar? Porque a gente não cria um vínculo com a paciente, né? Isso foi uma condição que aconteceu comigo recentemente, de uma indicação de interrupção de gestação por algum parâmetro que estava alterado. E, na verdade, Jéssica... A gente não tira essas ideias da nossa cabeça, sabe? Eu acho que essa paciente eu vou interromper de 38. Essa aqui pode ir até o final. Aquela lá... Não é assim que funciona. A gente trabalha com uma medicina baseada em evidências e que tem protocolos assistenciais que muitas vezes são mundiais, né? Sim. Então, se eu tenho uma alteração de padrão de líquido amniótico, por exemplo... Talvez essa paciente consiga ir até 41 semanas e não aconteça nada e o bebê dela nasça super bem e tudo certo. Mas o meu protocolo assistencial não me diz isso. Ele diz que eu tenho que interromper a gestação antes. Porque se der algum problema, ela vai talvez me culpar, né? Mas por que ele não falou que eu tinha que interromper antes, né? Então... Ali se quebrou um vínculo, né? Uma paciente que eu conhecia há muito pouco tempo, que talvez também não... Claro, ela não me conhecia, então talvez ela não tenha confiado na minha conduta. Então, o pré-natal é uma troca, e não é uma troca só da paciente com o médico, é do médico com a paciente, entende? Sim. Então, tu tem que confiar naquele profissional. Se eu te digo, olha... A gente vai levar a tua gravidez até as 40 semanas. Ela tem que entender e confiar em mim que sim, nós vamos até as 40 semanas, porque isso vai ser o melhor para o meu bebê, né? Então, eu não tenho mais pego pré-natal de final de gestação, assim. Eu me limitei ali até 20 semanas por essa condição. É bem legal, porque às vezes a gente fica... foi o meu caso também, eu conheço outras pessoas que a gente compartilhou depois da mesma situação. A gente nunca pensou em trocar de obstetra e ficou, eu podia ter trocado. Então já é uma informação legal pra gente estar trazendo. Claro, pode trocar, pode buscar uma segunda opinião, seja com algum médico plantonista, então não necessariamente trocar o seu pré-natal, né? Não tem problema, né? Mas é essa condição, assim, é uma condição de troca de ambos os lados. Sim, né? de conexão, né? Exatamente. Porque é uma hora que a gente precisa da conexão, a gente precisa, Exatamente. assim, que o santo bata, né? Tudo se encaixe, né? Exatamente, é isso aí. É bem legal. E aí, só dando segmento, né, para o início do pré-natal, é basicamente isso, assim, né? Quando que a gente tem que fazer o primeiro exame de ultrassom, que é uma coisa que a gente estava conversando no offline, né? Isso. O primeiro exame de ultrassom, ele nunca deve ser feito muito precoce. E, na verdade, assim, quando a gente engravida, a gente quer fazer ultrassom, né? Eu quero escutar o coração do meu bebê, eu quero ver o meu bebê. Então, calma, a gravidez, ela é um processo evolutivo. Eu não tenho um embrião com batimento no momento do meu beta positivo, né? Então, primeiro eu vou ter o espessamento da parte interna do útero, depois eu vou ter uma imagem que parece o saco gestacional. Então, as coisas vão acontecendo com o passar das semanas, né? Então, o ideal do primeiro ultrassom é que ele seja feito ali por volta das 7 semanas de gestação, né? Justamente para não gerar essa ansiedade, sabe? Meu Deus, eu fiz ultrassom e não tinha nada, né? Uma informação que eu acho válido a gente falar é que as pessoas não sabem muito sobre esse dado, mas 30% das gestações vão evoluir para uma perda gestacional. Ninguém está preparado para esse diagnóstico, nem nós, obstetras. Eu nunca passei por isso, sendo médica, eu não sei qual seria a minha impressão, o meu sentimento diante desse diagnóstico, mas é importante as pessoas saberem disso, né? No sentido de não se preparar, mas
ir com cautela, ir no passo a passo, né? E saber que realmente isso pode acontecer, porque a maioria das pessoas leigas engravidou e pronto, botou na internet, eu tô grávida, né? E tudo bem, né? Mas é importante a gente falar sobre isso. Que existe essa possibilidade. Exatamente. Né? E a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, sabe? Mesmo quem faz avaliação pré-concepcional, que vai, coleta todos os exames, tá tudo bem, meu Deus, eu sou uma pessoa saudável, tá tudo certo. E eu evoluo para uma perda gestacional, né? E aqui é aquela coisa que a gente conversou lá no começo. Eu sou mãe, né? Eu posso não ter ouvido o coração do meu bebê, mas eu fui mãe. Então, isso é uma coisa que talvez a sociedade não esteja muito preparada para lidar com essa paciente, sabe? E aí vem aquela coisa assim, mas era tão no comecinho, mas foi melhor, é melhor agora do que depois, sabe? Então, frases que a gente sabe que não fazem sentido não fazem sentido. Então, assim, eu acho que nesse momento mais vale o acolhimento, o silêncio, entender que ela vai passar por um luto, né? Isso é um luto. Não é uma condição fácil para uma próxima gestação, isso pesa muito, a insegurança, né? Então, mais um motivo para a gente ter um profissional que nos acolha, que nos entenda, que nos explique, sabe? Não é só assim, olha, não evoluiu, vamos fazer uma curetagem e tu volta daqui 3 meses para tentar engravidar de novo, né? Então, não é assim, né? A paciente não precisa entender. Né? Primeiro, ela não precisa fazer nenhum tipo de investigação. É claro que ela precisa estar com a saúde em dia, mas ela não precisa achar que ela tem um problema. Meu Deus, então eu nunca mais vou conseguir engravidar, né? Eu atendo com muita frequência pacientes, assim, nessa condição, nesse medo, às vezes até no plantão, né? A gente tem um volume muito grande desse diagnóstico, então, mais um motivo para a gente ter uma pessoa que a gente confie do nosso lado, né? Que saiba nos acolher, né? Exatamente. Porque senão, realmente, tu vai acabar sendo só mais uma pessoa que vai passar por dentro daquele consultório e acaba, às vezes, não tendo aquela experiência positiva do jeito que deveria ser, né? Exatamente. Uma outra condição que a gente conversa também ao longo do pré-natal, dentre diversas situações, é em relação à via de parto, né? Então, não adianta eu chegar lá com 35 semanas e perguntar para a paciente, e daí, o que tu quer? Parto ou cesárea? Não, então parto eu não faço, cesárea eu faço, né? Então, essa conversa, ela tem que ser lá no começo do pré-natal, né? Então, assim, eu quero parto normal. O que eu preciso fazer para ter parto normal? É uma coisa que as pacientes perguntam muito, né? Você só precisa estar grávida, né? Então, tudo o que vier a partir disso talvez seja muito benéfico, muito vantajoso, mas eu não preciso, por exemplo, ter uma doula para ter parto normal. Não. É muito interessante que eu tenha uma doula. Eu não preciso fazer fisioterapia pélvica para ter parto normal. Ou, independente, a fisiopélvica não é só uma condição de parto, né? Então, tudo vai ser um plus, mas você não precisa de nada. Você precisa de informação, saber o que vai acontecer, né? Entender o processo. Mas é isso, assim. Então, a via de parto é um assunto muito importante que a gente aborda também ao longo do pré-natal, né? E o que eu converso muito com as minhas pacientes é que, tanto para quem tem uma ideia fixa, eu quero parto normal, ou não, doutora, eu quero uma cesárea agendada, né? Independente da via de parto que for a sua escolha, a gente sempre tem que pensar no plano B, né? Então, se eu quero muito parto normal, ótimo, vamos trabalhar para isso. Mas e se tu tiveres que ir para uma cesariana, né? Então, quem vai indicar essa cesárea vai ser uma pessoa que tu nunca viu na vida, um médico, né? Que talvez seja um excelente profissional, ou vai ser aquela pessoa que te auxiliou durante o pré-natal, né? Então, isso, no meu ponto de vista, também faz diferença, né? Então, e a mesma coisa do outro lado, né? Então, se eu quero muito cesariana, né? Eu sempre uso como exemplo uma amiga minha, uma amiga pessoal, ela não foi minha paciente, mas ela nunca pensou em parto normal ao longo da gestação. Então, ela sempre pensou em cesárea, 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 eu vou agendar minha cesárea, cesárea, cesárea. E ela estourou a bolsa com 34 semanas, era um bebê um pouco prematuro. E ela chegou no hospital com dilatação completa. Com cara de nada. Paisagem. Né? Oi, eu vim aqui porque minha bolsa estourou. Queria dar uma olhadinha, tá tudo Exatamente. certo? E aí a médica atendeu ela e falou, olha, tu estás com dilatação completa, né? E ela se desesperou e foi pra cesariana, né? E depois ela começou a pensar,
putz, mas por que eu não tentei parto, né? Será que não ia rolar? Então, não, esse pensamento tem que ser durante o processo do pré-natal. Então, é isso que eu oriento as pacientes, né? Olha, Pensar em se todas tu as chegar no possibilidades. hospital com 7 centímetros de dilatação, com contrações, né? Ok, né? Então, vamos pensar sobre isso, tá? Ótimo, né? Quer a tua cesárea, tudo bem, né? Eu digo que eu não sou uma médica nem parteira e nem cesarista. Eu não vou inventar firula para operar a paciente e também não vou forçar um parto normal, né? Eu acho que o papel do médico é prestar assistência diante do desejo da paciente, né? Isso. Mas é sempre bom a gente pensar nos dois lados, né? E daí, justamente por causa desse... a gente acaba tendo que pensar dos dois lados e se preparar Claro. emocionalmente para os dois lados. E dentro da consulta obstétrica, quando é que a gente vai começar a ver isso? Mais para o final, mais para o meio, desde o início? Eu vou te dizer como que eu trabalho, tá? Mas normalmente, assim, eu acho que a gente tem que ter uma cautela, né? Então, no início do pré-natal, na primeira consulta, eu não vou falar com essa paciente sobre via de parto. Então, calma, vamos ver se tá tudo bem, a gestação dela tá evoluindo bem, tá tudo normal, tá tudo ótimo. Então, normalmente, ali depois da 12ª semana, já é um assunto que a gente começa a abordar, né? Será que essa paciente não tem interesse de fazer uma fisioterapia pélvica? Será que a fisioterapia pélvica cabe na rotina dela? Olha, eu quero parto, mas eu não tenho condições de fazer físio e tudo bem, sabe? Doutora, eu quero muito, eu quero me preparar, eu quero fazer tudo que está à minha disposição. Então, não adianta eu mandar essa paciente para fisioterapia pélvica com 35 semanas. Não. Eu preciso trabalhar ela desde o início da gestação. Então, eu diria que ali, passado o final do primeiro trimestre, já é um momento que a gente aborda sobre a via de parto. Nossa, bem legal, assim. E é bem... E até... acho que é até antes do que eu achei que seria, assim. Que Pelo seria. menos na minha experiência, né? No que eu tive de vivência dentro disso aí, foi bem antes do que eu realmente achava que seria mesmo. E daí, assim, durante toda a consulta, né? Durante todo o pré-natal, na verdade, não é a consulta, existem algumas outras indicações de pré-natais? De outros profissionais? Outros profissionais. Sim. Então, eventualmente, sim, tá? Então, por exemplo, assim, seria muito legal que todas as pacientes fossem para uma nutricionista, por exemplo, né? Mas, de novo, e talvez isso não caiba na minha rotina diária, na correria do dia a dia, né? Então, assim, quando a gente tem algum diagnóstico, por exemplo, um diabetes gestacional, eu faço uma abordagem inicial no consultório para entender esse diagnóstico. E aqui é uma outra condição, né? Eu não vou chegar para a paciente e dizer assim, olha só, tu tá com diabetes da gravidez, então nós vamos fazer esse controle, daí tu me traz na próxima consulta, tá bom? Um beijo, me liga. Então, não é assim, né? O que é o diabetes gestacional? Quais são as repercussões que isso pode trazer para o teu bebê? Porque quando a paciente entende o seu diagnóstico, ela vai conseguir seguir as condutas, ela vai entender, né, enfim, todo esse processo e ela vai aderir ao tratamento proposto ou ao que foi proposto para ela com muito mais facilidade, né? Então, esse é um ponto. Então, talvez eu precise encaminhar essa paciente, com certeza, para uma nutricionista, eventualmente para um endocrinologista. Eu tenho uma paciente agora que ela é hipertensa de longa data, ela tem hipertensão crônica, então a gente está associado com o cardiologista. Hoje mesmo, ontem, encaminhei uma paciente minha para um gastro, né? Então, a depender das queixas, das condições, das doenças que essa paciente teve ou veio a ter ao longo da gestação, com certeza a gente precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, né? E isso é muito interessante, porque eu acho que só nos agrega, né? Então, assim, não, mas eu manejo diabetes da gestação lá no meu consultório, e ótimo, que bom. Tem profissionais que realmente fazem isso, não tem nenhum erro em fazer isso, mas eu já vejo... Eu acho que isso só vai acrescentar para a paciente, sabe? Quando a gente tem um profissional... Exatamente, né? Um profissional especializado, né? Dando a continuidade. Nem toda paciente diabética vai precisar de um endocrinologista, né? Mas, com certeza, existe essas indicações, assim. Sim, até parte ali, e da parte, assim, para a parte psicológica, para a parte odontológica. Com toda certeza. Como, assim... Quando que tu acha necessário? Às vezes até a parte psicológica mesmo, né? Pra saúde. Eu tô começando a fazer os meus...
fazer as minhas avaliações para ver se eu estou bem, né? Uhum. Por dentro, né? Ali os meus exames e tal, por dentro. Isso é bom. Sim, não, mas eu entendi. Espero que vocês também me entendam. É necessário, é vantajoso, justamente até assim, para uma mãe que tá tentando, que tem, né, assim, acaba percebendo dentro do consultório que ela tem uma certa resistência para trocar, para pensar no plano B, né? Vamos supor, tem o meu plano A. Com certeza, tá? Então, assim, e aí entra essa troca que eu te disse, sabe? Isso é uma percepção que eu não consigo entender uma paciente no primeiro atendimento com ela, né? Então, a gente vai se conhecendo, a gente troca as nossas experiências, né? Eu percebo que ela não tá muito legal, a gente conversa, né? Nem sempre a paciente vai se abrir, ela vai trazer essa condição para ela, né? Então, eu tive o pré-natal de uma paciente que ela abriu um quadro de depressão no início do pré-natal. E o marido dela entrou em contato comigo, conversou comigo, que nessa necessidade de talvez ter alguma abordagem, né? Então, o psicólogo, ele é um profissional excepcional. Eu não te diria que ele vai entrar em em todos os pré-natais, mas pacientes que talvez tenham algum histórico de depressão, nessa condição de perda gestacional, né? Como que eu vou lidar com isso numa próxima gravidez, né? Se a paciente teve um puerpério muito conturbado, né? Então, essa semana eu também comecei um pré-natal de uma paciente que o primeiro puerpério dela, o puerpério é a fase após o nascimento do bebê, né? A gente tem condições hormonais nessa fase são muito intensas, né? E existe até um termo para isso, que é o que a gente chama de blues puerperal. Eu, por exemplo, na minha primeira gestação, o meu puerpério foi muito intenso, assim. Eu chorei muito, embora eu tivesse uma rede de apoio maravilhosa, o meu marido comigo, uma pessoa, meu Deus, essencial, fundamental. E mesmo assim a gente chora, e a gente se sente culpada, porque tu tem um bebê saudável e tu tá chorando, né? Então, eu digo que nos primeiros dias a gente chora todos os dias, depois a gente chora um dia sim, um dia não, depois a gente chora 3 vezes na semana, né? Então, algumas pessoas têm isso muito mais intenso e ela vai, com certeza absoluta, precisar de um profissional, de um psicólogo e até mesmo de um psiquiatra, né? Com medicações, inclusive é permitido ao longo do pré-natal, isso é uma dúvida que muitas pacientes trazem, assim, né? A gente tem, eu tenho percebido no consultório, muita paciente com transtorno de ansiedade, assim, é impressionante esse diagnóstico. Não sei se por isso, né? Mas pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, assim, até nas clientes, ficou muito marcado isso depois da pandemia. Isso, muito depois da pandemia. Tive essa percepção também. Mas é impressionante, assim, a quantidade de pacientes que chegam no consultório tomando medicação. E algumas ficam com muito receio, né? Inclusive param a medicação, né? Que sem nenhuma orientação, assim, e tudo bem, é óbvio que, assim, o ideal é a gente não tomar nada, né? Mas eu tenho que botar numa balança. Bom, a depressão, a ansiedade são doenças como a pressão alta, como um diabetes. Eu preciso tratar, né? Eu não posso parar um antihipertensivo de um paciente hipertenso, né? Então, talvez eu realmente precise da medicação, né? Então, sim, assim, psicólogo, psiquiatra, eventualmente, né, é fundamental e para algumas pacientes. Sim, até se torna uma rede de apoio, né? Exatamente, com certeza. E, assim, vias de parto, né? Vamos já começar a entrar num assunto já bem bom, que a gente adora falar sobre isso aqui. Eu queria ver contigo, saber se tu conseguia assim, me dizer, né? Algumas indicações realmente que a gente... aconteceu, o teu quadro se tornou tal. Tá. Indicações para cesárea. O que a gente tem hoje, assim? Acho que a gente não consegue listar todas, né? Claro. Mas as mais comuns. O que tu tens para dizer pra gente hoje? Olha, eu diria que sofrimento fetal, tá? Então, eu tô ali no processo de parto. Qual que é o principal parâmetro que eu tenho para saber que tá tudo bem com o bebê? É o batimento cardíaco fetal, né? O BCF. Por isso que a gente faz essa ausculta com muita frequência durante o processo de parto, né? Então, eu preciso me certificar de que esse bebê está bem e isso eu vou fazer avaliação através dessa condição. Se eu tenho uma paciente em processo de parto e um batimento que não está adequado, tem alguma coisa errada.
O quê? Não sei, né? Eu estou lidando com um paciente que eu não estou vendo ele, né? Então, eu não sei se essa placenta está adequada, se está tudo dentro da normalidade. Um visitante. Um visitante. Entrou um bebê aqui. E então eu não sei, né? Então o batimento ele é fundamental. Então com certeza sofrimento fetal agudo é uma indicação muito clara de cesariana intraparto, tá? Quando a gente existe um diagnóstico que a gente tem lá no final do processo de parto, que é a desproporção cefalopélvica, tá? A DCP. A Evelyn teve. A Evelyn teve, inclusive, fui eu que fiz a cesárea dela, né? E ela então, assim, sempre fala bastante carinho. Então, assim, ó, a paciente está no processo de parto, fluiu tudo bem, contrações, a dilatação, e aí ela chegou com 10 centímetros de dilatação, tá? Então, agora tá nascido, né? Não é bem assim, porque daí a gente vai começar no período expulsivo, que é o período de descida do bebê. Então, muitas vezes pode ser rápido e às vezes pode demorar até horas, né? Então, não é que nem na novela, que a paciente faz 3 forças e o bebê nasce. Realmente é um processo de descida. E aí o bebê não desce. Não desce. E aí a gente tem esse diagnóstico, né? Putz, mas então por que eu não fui para cesárea lá no começo? Porque eu não tenho como saber isso. Sabe aquela condição assim de a tua pelve é estreita, esse bebê não passa? Isso não existe, né? Isso é firula. A gente precisa ter essa evolução para saber o que vai acontecer, né? Então, a desproporção cefalopélvica. Existem outras condições, então, sangramento importante, né? Que é o que a gente chama do descolamento de placenta. Isso também pode acontecer antes do processo de parto, durante o processo de parto, cesárea de urgência. Quando eu tenho uma placenta que se inseriu de forma baixa, que isso não é tão comum, né? O que a gente chama de placenta prévia. Um bebê que está sentado, e aqui eu quero abrir um parênteses. O bebê sentado é o feto pélvico, que a gente chama, né? Isso não é uma indicação absoluta de cesariana, ok? Aqui em Tubarão, na nossa região, e inclusive em grandes centros, é difícil encontrar um profissional que faça esse tipo de parto, porque a gente precisa ter muita experiência, né? O maior polo do bebê é a cabeça. Quando o bebê está cefálico, sai a cabeça, então facilmente vai sair o resto, facilmente vai sair o corpo dele, porque o maior polo já saiu. E no bebezinho pélvico é o contrário. O maior polo vem depois. E quando a gente tem uma saída de grande volume do útero, ele contrai. Então, sai o corpo do bebê e não é que não vai sair a cabeça. O parto pélvico ele pode ser um parto lindo. Eu já vi parto pélvico que a paciente chegou no hospital ganhando, né? Era uma paciente multípara, ela teve 9 filhos. Nossa. Essa era a 9ª gestação dela, né? Então, realmente foi um parto lindo. Já vi partos pélvicos em outras condições. Mas se eu tenho um problema, se eu preciso passar um fórceps, se eu tenho alguma outra alteração, nós não temos experiência, né? Então, eu não vou pagar para ver, vamos começar a fazer aqui o parto pélvico para ver se a gente adquire experiência, né? Então, não é uma contraindicação absoluta, mas nós não temos experiência diante dessa situação e a gente acaba indicando cesárea e não necessariamente precisa ser uma cesárea agendada. Eu posso esperar esse bebê dar um sinal, essa paciente entrar em trabalho de parto, ela mora perto do hospital, então essa condição é possível, sabe? Sim. Mas, de um modo geral, assim, eu diria que é basicamente isso, assim, essas indicações. A gente tem, claro, outras, né? Mas as mais, assim, comuns... As mais comuns, realmente, são essas. E, Carla, assim, depois do parto, né? A mãe foi para casa, puerpério, né? Vamos dizer que o puerpério, ok, passou. Quais são os cuidados pós-gestação que a mulher está tendo que ter hoje em dia? Então, na verdade, assim, olha, a gente precisa fazer primeiro a revisão, né, de pós-parto, cesárea. Nesse momento, a gente já vai conversar sobre contracepção, porque o aleitamento materno, né? Então, as pacientes que estão em amamentação, estão nesse processo... Ele promove uma condição de anovulação, né? Sabe? A gente fica um longo período... Muito. A gente fica um longo período sem menstruar, depois. Isso. E a menstruação, ela é sempre o resultado da ovulação. Então, se eu não estou menstruando, é porque eu não estou ovulando. Mas eu posso ter um escape ovulatório nessa condição, então eu não posso
achar que o aleitamento é por si só um fator protetor para uma futura gestação, tá? Então, a gente tem que conversar sobre contracepção, o que essa paciente quer. Ela vai querer anticoncepcional via oral, ela vai querer a inserção de um DIU, ela vai querer implante subcutâneo, ela quer usar só camisinha, né? Então, essa avaliação é importante. Uma outra condição é a gente fazer a avaliação da rotina ginecológica, né? Então, o exame de preventivo está normal, está tudo dentro da normalidade. Talvez valha a pena a gente fazer um segmento, por exemplo, assim, um paciente que teve diagnóstico de diabetes da gestação, pressão alta. Então, é importante coletar alguns exames, dar um segmento nessa condição, né? Mas, de um modo geral, é uma rotina ginecológica normal, assim, como todas nós devemos fazer anualmente. Certo. E ali para a parte de contraceptivo, a parte do DIU... A gente hoje tem o DIU de cobre e prata, né? Isso. Ou com hormônio. Ou DIU hormonal, exatamente. E eles são tranquilamente colocar até no consultório, né? Tranquilos. São contraceptivos possíveis de serem usados, né, no puerpério. Inclusive, olha, eu faço muita inserção de DIU no puerpério, né? Aí eu coloquei assim, rapidamente. O puerpério é um excelente momento para indicar DIU, né? Que a paciente está ali enlouquecida. Eu não quero ter filhos, pelo amor de Deus. A minha obstetra, né? Minha ginecologista na época, assim, não, a gente espera vir a menstruação pra ver só. Não, pelo amor de Deus. Pode colocar esse DIU já. Exatamente. Então, assim, ó, isso é uma condição que no puerpério, a gente, né, às vezes a paciente vai demorar 6 meses para menstruar, né? Então, o ideal é a gente fazer a inserção ali 45 dias, 60 dias do pós-parto, né? Isso pode acontecer, mesmo não estando menstruada, tá? E ser no consultório também, né? E ser no consultório também, Caso a mulher queira, ela também pode ir pro hospital. Mas daí isso requer internação, algumas outras coisas. Exatamente. Assim, olha, eu vou te dizer, Jéssica, que a minha experiência com o DIU é muito tranquila, tá? Então... A minha também. O que eu acho... legal, assim, né, para o momento da inserção. Eu te digo que, assim, em 5 anos trabalhando aqui em Tubarão, eu tive 2 pacientes que eu tive que fazer a inserção do DIU intra-hospitalar e todas as outras eu fiz no consultório, tá? E a frase que eu mais escuto pós-inserção de DIU é assim, tá, mas era só isso? Sim, era só isso. Eu não sei, assim, eu acho que quando eu indico um DIU, elas começam a se conversar e algumas pacientes talvez... claro, tem pacientes que têm um limiar de dor diferente, realmente, até mesmo no consultório, a gente tem essa percepção, né, que é mais difícil, que a paciente é mais sintomática. Mas o que é importante? Primeiro, o posicionamento da paciente, a gente põe ela de um jeito que a vagina, o colo do útero fiquem bem expostos. Eu já atendo com música naturalmente no consultório, né? Então, eu aumento o som, boto uma música bem relaxante para a paciente. Uma vez eu botei até uma playlist gospel lá, perguntei para a paciente o que ela gostava, ela estava muito nervosa. Explicar tudo para a paciente o passo a passo, né? Então, olha, agora eu estou botando espéculo, o que tu vai sentir? Vai ser uma pressão no colo do útero, alguma cólica, porque eu vou pinçar o colo do teu útero. Então, se eu chego e pinço aquele colo do útero... Socorro, Deus, entrou, não entrou? O que é isso, né? Então, não, vamos explicando passo a passo, com muita calma, a gente não precisa ter pressa, né? Então, ele entrou. Ele foi tudo certo, né? É tranquilo, assim, tá? Eu acho que não é nada demais, até porque se fosse, a gente levaria todas as pacientes para fazer com sedação, né? Aí é bem tranquilo. Eu, assim, pelo menos a minha experiência, assim... Foi a médica, quando colocou, ela falou, nossa, achei que tu ia fazer um escândalo, porque tá bem sensível. Não, foi tranquilo. Ai, gente, se surpreende. Então, cara... Vamos lá. Temos umas perguntinhas aqui. Tá. Parto normal após 2 cesáreas. Tá. É possível? Sim, é possível. A taxa de... Que legal! Mas calma. A pessoa vai gostar de saber isso. Não, mas calma que tem um porém, tá? Então, assim, a gente sabe que depois de uma cesariana, a paciente pode entrar espontânea em trabalho de parto ou a gente promover uma indução não com comprimido vaginal, e sim com a inserção de uma sonda, tá? E a gente tem uma taxa de risco de ruptura uterina, porque a gente tem uma cicatriz. Então, esse útero ele já foi cortado, tá? Com 2 cesáreas, essa taxa, ela dobra, tá? Então, assim, é possível?
Aqui em Tubarão, nós não fazemos. Essa não é a rotina da nossa equipe. É importante que a paciente saiba disso e que numa internação, se ela realmente quiser o parto normal, ela vai estar assumindo os riscos, né? Então, se acontecer alguma coisa, ela foi orientada, isso vai estar tudo documentado em prontuário médico, né? Existem algumas equipes que já prestam esse tipo de assistência, tá? Em Florianópolis, Criciúma não sei, mas em Floripa eu acredito que sim, que tenha. Aqui em Tubarão não é a nossa rotina, mas não é uma contraindicação absoluta ao parto normal. Certo. Quando o bebê de 31 semanas está cefálico, e ele permanece assim até o nascimento, é uma pergunta. Na imensa maioria das vezes, sim. Tá? Isso é uma dúvida muito frequente no consultório, assim, doutora, até que idade gestacional meu bebê pode se virar? Ele pode se virar com 38 semanas, tá? Não é a rotina. A imensa maioria dos bebês vai ficar de cabeça para baixo, ou seja, cefálicos. Uma minoria ficam pélvicos, tá? Sim. Eu já vi bebezinho se virar de 37 semanas. Então, não é porque ele está cefálico de 31 que ele estará cefálico ao nascimento, tá? Então, pode acontecer, sim, dele virar para pélvico, mas é difícil. E se virar para pélvico, tem algumas coisas que podem fazer para ajudar, né? Tem. Então, assim, ó, existem algumas manobras, que é a versão cefálica externa, né? Essa manobra ela deve ser feita em ambiente hospitalar. Existem ainda alguns exercícios, né? Que isso também pode ser feito. Eu lembro de alguma coisa assim... Isso, tem sim alguma coisa a se fazer. Vai dar certo? Talvez sim, talvez não, né? Enfim, vale a tentativa, né? Certo. E quanto tempo antes de engravidar eu devo procurar o ginecologista? Eu diria que no mínimo 3 meses, tá? Porque quando eu planejo a gestação, o ideal é que eu inicie o uso de uma medicação nesse período, 3 meses antes de gestar, né? Então, no mundo ideal, no mundo perfeito, para quem realmente se planeja, é isso. Temos aqui uma pessoa de DIU também. Quanto tempo antes de iniciar as tentativas da gravidez devo retirar o DIU, Mirena? Quanto tempo antes? Tirou o DIU, no mês que vem tu pode estar grávida. Mesmo com hormônio? Mesmo com hormônio. Inclusive, eu tive uma paciente de pré-natal muito querida, que ela tirou o DIU num mês, no mês seguinte ela estava grávida, ela nem menstruou. Nossa senhora, foi assim, papo. Então, só um parênteses, né? Então, isso não é a rotina, né? Então, assim, eu tirei o meu DIU, faz 5 meses eu não engravidei ainda, eu tenho um problema, porque a paciente dela engravidou no mês seguinte. Sim. Não, mas eu acho que aqui é porque ela usa DIU mesmo, né? Antes de iniciar, acho que provavelmente a gente tá pensando assim, quando a gente toma anticoncepcional, a gente, assim, a gente para uns meses antes, às vezes, quem sabe, eu também não sei. Mesmo anticoncepcional via oral é a mesma coisa, tá? Eu vou te dizer qual que foi a minha experiência. Eu tomei anticoncepcional via oral por 14 anos antes de eu iniciar o meu processo de tentativa de gestação, tá? Eu nem sabia como que eu menstruava, eu nem sei, né? Eu sei lá se eu tenho endometriose, talvez, que esteja sendo tratada com esse meu anticoncepcional via oral. Então, eu parei o contraceptivo, mas assim, se eu engravidasse no mês que vem, tudo bem, né? Então, é importante que a paciente tenha essa percepção, porque muitas vezes a paciente diz assim, doutora, eu parei, mas eu só queria ter engravidado, sei lá, daqui 6 meses e já tô grávida, né? Porque isso pode acontecer, né? Então, o interessante de a gente parar o anticoncepcional é a gente ter essa percepção do nosso organismo. Mas se eu engravidar, tudo bem? Porque se não, eu tô aqui no meio de um projeto, eu não posso engravidar, então, sei lá, busca algum outro método para o anticoncepcional e faz uso de camisinha, né? A camisinha, enfim, deve ser usada em todas as relações sexuais. Mas, enfim, buscar algum outro método, porque tu podes engravidar no mês que vem. E ter essa percepção do seu ciclo menstrual, como que eu menstruo, tá tudo normal? Porque muitas vezes o anticoncepcional, ele mascara muita coisa, né? E a gente realmente não sabe como que o nosso organismo funciona, né? E é interessante a gente saber para planejar a gestação. Até, né, no meu caso, eu usei também, desde os meus 14, eu tinha uma violenta cólica, né? De ter que ir para emergência, tomar remédio, enfim, injeção, né? Tudo que entrava via oral ia para fora do mesmo jeito. E quando realmente eu decidi parar, né? Tiveram alguns problemas, eu precisei parar o remédio. Daí deu um insight, meu Deus do céu, eu nem sei como é que meu corpo funcionava. Então, realmente, eu
parei de tomar remédio, acho que 4 anos antes de... Não, 2, quase 3 anos antes de ficar grávida. E realmente foi só pelo fato de conhecer o teu corpo, pelo menos eu, né? Tem gente que... tem amigas que não sentem, assim, ovulação, que não sentem nada, simplesmente tá ali. Mas tem essas diferenças, né? Isso. E uma outra coisa é assim, eu vou parar meu anticoncepcional e daí eu vou ficar no coito interrompido. Eu fiz o pré-natal de uma paciente que ela fez coito interrompido por 8 anos até o dia que falhou, né? Então, coito interrompido, tabelinha, ele é ótimo para quem tá na chuva, né? Se rolar, rolou, então beleza, segue aí. Agora, não, eu não posso engravidar, eu não quero, eu não tenho condições, né? Então, assim, busque outro método, porque daqui a um pouco dá ruim, né? É bem normal dar ruim. Daqui a pouco vem pra Natal. Até quem tem um DIU, volta e meia, aparece algum aí, então, né? Isso é bem difícil de acontecer, mas que essas fotos, elas viralizam, né? Pode ser também. Dias, inclusive, teve uma imagem que viralizou de uma cesárea que eu e meu pai fizemos juntos, de uma paciente dele, que engravidou com um DIU, mas assim, essa não é a grande realidade, né? Não. O DIU, ele é seguro, tá? Então, só que, assim, o que acontece? Quando um anticoncepcional via oral falha, quando o Implanon falha, quando uma camisinha falha, o bebê não nasce segurando esse contraceptivo. Não tem a prova do nome do crime. E o DIU, a gente, na brincadeira, acaba fazendo ali as fotos, né? Mas não, é um método seguro, tá? Sim, bem seguro. Assim eu espero. E eu tenho uma seguidora aqui que pediu pra falar um pouquinho sobre o colo curto. Tá. O que é o colo curto? O que é o colo curto? Existe um exame que a gente faz entre 20 e 24 semanas, junto com o morfológico do segundo trimestre. Esse é o melhor tempo de gestação para eu medir o colo da paciente, tá? Através de uma ultrassom transvaginal. Esse exame vai me dizer se o colo do útero está adequado, porque, na verdade, o que segura a gravidez é o colo do útero, né? Se eu tenho um colo encurtado, muitas vezes algum grau de dilatação, eu preciso tomar algumas condutas, uso de algumas medicações, um repouso. Essa condição, ela pode ser que leve a um trabalho de parto prematuro, tá? Que é o que a gente chama de uma incompetência... Não é um trabalho de parto prematuro, é uma incompetência istmo-cervical que vai acabar levando a uma... Não necessariamente um trabalho de parto, mas um útero que se abre e o bebê nasce. Tá? Então, não necessariamente o processo de contrações, né? Então, é uma incompetência istmo-cervical. Então, por exemplo, se eu tive isso em alguma gestação minha, eu tive um bebê que nasceu de 24 semanas por essa condição, por exemplo. Numa próxima gravidez, eu vou fazer uma cerclagem do meu colo do útero, que a gente passa uma fita, amarra o colo do útero, só que isso não vai ser feito lá de 20 semanas, isso vai ser feito lá no começo da gestação, sabe? Não existe indicação de eu ficar medindo o colo do meu útero ao longo da gravidez, porque, por exemplo, hoje, inclusive, eu conversei sobre isso com uma paciente no consultório. Eu medi o colo do útero dela agora, está ótimo, 4 centímetros, tá? E aí ela comentou comigo assim, mas me questionaram que talvez eu deveria fazer outros exames. Com o avançar da gestação, com o peso desse bebê, com o crescimento do útero, o meu colo de útero fisiologicamente vai encurtar. Então, isso é uma coisa que acontece. Então, eu não tenho indicação de ficar medindo o colo do útero, né? A indicação é que essa medida seja feita entre 20 e 24 semanas para todas as pacientes, independente se é a primeira gestação, se não é, se ela teve algum problema ou não. Então, esse é o tempo de gravidez para a gente fazer isso. Então, essa é a condição do colo curto. Então, acho que temos todas elas respondidas. Também ótimo. Hoje eu coloquei bem em cima da hora, tá uma correria, e foram só essas. Mas é isso. Tranquilo. Então, chegamos ao fim do nosso episódio. Queria te agradecer imensamente por ter feito todo esse planejamento, né, para estar aqui comigo hoje, para trazer informação para as pessoas, né, para os nossos gestantes, as nossas tentantes. E muito obrigada. Eu que agradeço. Você deixar teu Instagram para as pessoas te acompanharem. Ela sempre posta várias coisas maravilhosas, tem bastante conteúdo. O meu Instagram é doutora Carla Fávaro Lemos. Então tá isso.
Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham saído acolhidas, com conhecimento e com as vivências da doutora Carla. Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce.